Olá, bem-vindos a mais uma sessão do grupo de estudo. Estamos no capítulo do inconsciente, estamos na página 196 e vamos começar a ler de onde ficamos na última sessão. Foi, íamos introduzir o mapa dos 5 retornos. Estamos no ponto sobre o dinheiro e tínhamos visto várias moedas. Nos parágrafos anteriores íamos iniciar este parágrafo dos 5 retornos. O mapa dos 5 retornos do desenvolvimento regenerativo é um passo na direção de adulto, reconhecendo que há muitos mais outputs. Internaliza-se as externalidades ao considerar mais valores e as suas relações. Temos o retorno construído e financeiro, os que são mais reconhecidos nas sociedades de mercado. E estes dependem do retorno humano e social, que por sua vez é suportado pelo natural. Sem a natureza não há valor. Então eu vou projetar aqui para se ver o mapa dos 5 retornos. Então, penso que já estará aí a aparecer no vosso ecrã. Portanto, framework dos 5 retornos. Temos aqui o construído e financeiro no meio. Depois temos o humano e o social. E finalmente tudo isto é suportado pelo natural. Portanto, nós estamos muito habituados a pensar no retorno financeiro e também, de certa maneira, no construído, sobretudo no financeiro. Portanto, aqui este framework estende por mais dimensões. Portanto, envolve o construído, o humano, o social e o natural. Nós podemos estar a falar, por exemplo, ao nível do humano, de melhorar as competências das pessoas, seja, por exemplo, as competências emocionais ou outro tipo de competências. Podemos estar a falar ao nível do social, aumentar os postos de trabalho, ter serviços ou regalias para as famílias, para as crianças, das pessoas que trabalham. E ao nível do natural, por exemplo, criar solo, plantar árvores, enfim, em alguns dos exemplos. Todas as funções do ecossistema calham aqui dentro deste contexto. Então vou parar. O framework dos 5 retornos a partir do desenvolvimento regenerativo. Como será o dinheiro no contexto alto ou radical, reconciliador e regenerativo? Que mapas podem servir este contexto? No capítulo 3 vimos que nas sociedades regenerativas as finanças, onde está incluído o dinheiro e o investimento, capital, são baseadas numa finança que promove a transformação dos sistemas, ou seja, a sua evolução nos contextos, onde há consciência dos sistemas, dos ecossistemas. Nas sociedades de mercado, o capital é extrativo e segue às externalidades. As criptomoedas puxam nesta direção e os contextos mistos, com a irresponsável criança do mapa antigo do dinheiro e a responsabilidade alta radical das criptomoedas, é uma combinação explosiva que potencia comportamentos irresponsáveis e sombrios dos indivíduos desintegrados nos diversos níveis de consciência. Como exemplo, muitas operações ilegais são feitas usando criptomoedas.
Em Portugal, as experiências dos mercados de moeda livre e o RFID Portugal são exemplos de experimentos nesta área. RFI das Regenerative Finance, Portugal. Questões fundamentais. Onde estou a participar o meu mundo jogo, no mundo jogo do dinheiro? Tenho dívida, tenho financiamentos, tenho comportamentos especulativos, exemplo, juro por emprestar dinheiro, taxa por angariar dinheiro. Qual é o meu valor não material? Como estou a expressá-lo, a partilhar com o mundo? 5.3. A solução tecnológica. A tecnologia em geral e a tecnologia da informação e comunicação em particular são determinantes para o nosso futuro coletivo. O nível de consciência integral não seria possível sem a tecnologia. Os robôs que estão a retirar o plástico dos oceanos são excelentes. Ou a tecnologia que produz energia elétrica a partir do sol é excelente. Temos visto a mediação tecnológica tornar acessível todo o conhecimento para todas as pessoas e suportar revoluções que criam mais espaço para os direitos humanos, da vida e da natureza. E temos visto a mediação tecnológica suportar guerras e manipular as democracias através dos capitalismos de vigilância. A questão é qual foi a consciência que criou a tecnologia e qual a consciência que a usa a tecnologia. Que mundo de jogos as criam? Qual o seu contexto e propósito? Que mundo de jogos as usam? Qual o seu contexto e propósito? Numa reflexão, vou incluir dois aspectos que penso em configurar sombras individuais e coletivas que precisam ser cuidadas. A primeira é que a solução tecnológica. A primeira é que a solução é tecnológica. Para mim, a solução é a consciência. A ideia de que vamos resolver questões culturais e de consciência com a tecnologia é uma sombra que tem impedido muitas pessoas, ao nível individual e coletivo, de agir. Agora a esperança é a Web 3.0 e a inteligência artificial. O ponto cego é que uma tecnologia criada pelo nível integral e integral maduro, como a inteligência artificial, vai ser usada por todos os outros níveis de consciência, que têm outras expressões de consciência e tanto podem ajudar a encontrar soluções a todos os níveis e em todas as áreas, como podem criar condições para acelerar a degeneração e os ciclos de abscência que já estão a funcionar. O nosso ponto de partida é degenerativo. Sim, a apostar nas tecnologias e, em paralelo, investir na evolução da consciência, como são exemplos os Social Lab, o experimento realizado nas sociedades nórdicas, a universalização da educação em 4 ou 5 corpos, a regulação da lei e em organizações internacionais participativas, colaborativas e democráticas, exemplo das leis na Europa sobre a proteção de dados ou transgénicos. O trabalho é primeiro mudar o contexto e os mapas que estamos a usar e depois construir as tecnologias que suportam e amplificam. A internet e o open source são duas tecnologias, dois mundos jogos que nasceram desta mudança de contexto. Em Portugal, a forma como o Parque AES e o Agrupamento Escolar de Viana do Castelo estão a usar as tecnologias no contexto da educação são dois bons exemplos nesta direção. A dimensão das empresas tecnológicas, a sua propriedade e governação é um tema que se enquadra nas reflexões que temos feito sobre as organizações de comuns, ver capítulo 7 e 3.3. O outro lado desta polaridade, que a tecnologia é o mal e que não faz parte da solução, é também uma sombra. Algumas escolas não permitem a tecnologia digital até aos 14 ou 16 anos, bem como reduzir a tecnologia à tecnologia digital. Construir casas em materiais naturais é tecnologia, como uma vela é tecnologia, e produzir um óleo essencial ou um sabonete natural.
A outra linha de reflexão é a dependência que a tecnologia está a criar, quer nas gerações mais novas, quer nas mais velhas. O medo de viver sem tecnologia, tecnoporia, como se definir no Possibility Manager. O Covid e a guerra na Ucrânia colocaram em evidência como a vida moderna pode ser frágil, onde de repente podemos ficar sem energia elétrica, internet, água, gás, alimentação, sistema de saúde, sistema de educação. Todas as infraestruturas não foram pensadas para serem resilientes e locais, antifrágeis. Ao mesmo tempo, mostrou o potencial que existe por podermos usar tecnologias nas diferentes áreas da nossa vida e o que ainda está para fazer e podemos fazer para melhorar as nossas sociedades. Olá, Olá, Ana, olá, conseguimos juntar um bocadinho hoje. bem-vinda. Sim, conseguimos juntar um bocadinho enquanto vou a caminho do ginásio. Consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Boa, olha, estamos aqui a ler no 5.3, estou a ler o 5.3 na solução tecnológica. Eu vou, vou dar aqui uma Sim, pausa para saber um pouco de ti, como é que tu te sentes, como é que tu estás. sim, olha, estou assim um bocadinho a ir, mas pensava, tenho que ir ao ginásio agora. Estava a pensar, ainda tenho meia hora a pé, que eu faço a minha meia horinha. Pensei, vou pôr os fones e assim ouço ao mesmo tempo e consigo fazer tudo o que eu Muito queria. bem, muito bem. Estava à procura agora dos fones, estava à procura dos Olha, fones, era para não vos fazer barulho. e tu que já começaste a tua leitura do livro? Comecei, mas não com. Comecei um bocadinho, mas tem que ser com outra calma. Acho que pus-me o objetivo de ver no. De ver nas férias do Natal, acho que é mais fácil, porque estava a ler e não estava a conseguir agarrar. Ok, Deixar aqui. Oi? Estás a ouvir? Sim. estou a ouvir. Muito Estava a ver bem, se muito conseguia pôr bem. os fones, mas não acho os meus fones, desculpa. Single. Então eu vou continuando a ler Está aqui. bem, está bem, está bem. Eu já Eu vou dar um passo. vou tirar o som, mas estou aqui a ouvir, está bem? Está bem, vou voltar ao início do parágrafo. A outra linha de reflexão é a dependência que a tecnologia está a criar, quer nas gerações mais novas, quer nas mais velhas. O medo de viver sem tecnologia, tecnoporia, como se definiu no Possibility Manager. O Covid e a guerra na Ucrânia colocaram em evidência como a vida moderna pode ser frágil, onde de repente podemos ficar sem energia elétrica, internet, água, gás, alimentação, sistema de saúde, sistema de educação. Todas as infraestruturas não foram pensadas para serem resilientes e locais, antifrágeis. Ao mesmo tempo, mostrou o potencial que existe por podermos usar tecnologia nas diferentes áreas da nossa vida e o que ainda está por fazer e podemos fazer para melhorar as nossas sociedades. Trabalhar o lado humano de lidar com a dependência das tecnologias, em particular digitais, e ao mesmo tempo com os sistemas para garantir a resiliência local destes serviços e infraestruturas, sistemas de água, produção de energia elétrica, alimentos, serviços de internet. Em Portugal, podemos ver a emergência de alguns mundos-jogos que trabalham algumas destas variáveis, como a Copérnico e as comunidades de produção de energia. A comunidade do alimento da Arruda dos Vinhos e a rede de alimentação local de Mértola. E alguns mundos-jogos como o Traditional Dream Factory e a Cyclical Village, que usam tokens e Web3 para gerirem a propriedade e a governação com os DAOs e que estabelecem a ponto com a reflexão sobre a propriedade que temos vindo a realizar. Questões fundamentais. Que crenças base tenho sobre a tecnologia e a solução tecnológica? Qual a minha relação com a tecnologia e como ela está presente nos diferentes mundos de jogos? Vamos iniciar o 5.4 sobre a liderança. Susana, queres? Estás aí? Estou, mas não acho os fones, que está-me a irritar profundamente. Quer dizer que não posso ir para a rua, devo ter deixado no carro.
Não posso ir para a rua a falar. Ok, estava a querer ver se se tinhas aí alguma opinião, alguma voz sobre este tema da tecnologia. Deixa-me ouvir primeiro. Deixa-me ouvir primeiro e acho que vou ouvir primeiro. Deixa-me ouvir primeiro. Está bem, ok. Então eu vou continuar. Agora vamos Está bem, entrar então. no ponto 5.4 sobre a liderança. A maior sombra, o maior desafio que enfrentamos coletivamente é o facto das sociedades regenerativas serem experienciais, vivências em 5 corpos. Se eu não o experimentei, não consigo me relacionar. Consigo pensar sobre o tema e não me consigo relacionar. Não tenho experiência em 5 corpos. As estruturas meméticas não estão ativas em mim. É como explicar a morte a uma criança de 5 anos. É uma dificuldade que existe desde logo com as práticas que servem de base a este livro, quer as principais, quer as secundárias. Se nunca estive em circo, eu não sei o que é estar em circo. Eu não consigo me relacionar com os desafios e oportunidades que representa. Como tal, tenho tendência em ficar com o que conheço e já vivi. Neste sentido, a criação de espaços de experimentação e a transformação são fundamentais. Na teoria, fala-se dos Social Labs. O Possibility Management cultiva uma cultura de experimentação pessoal, de viver na primeira pessoa e ser o centro da autoridade, do que funciona e não funciona, com experimentação continuada e partilha de aprendizagens. E, ao mesmo tempo, os sistemas de inovação ligados às sociedades de mercados criaram o Design Thinking para lidar com a incerteza e inovação. O desenvolvimento regenerativo cultiva as equipas e as guildas locais. Relacionado com a questão de experimentação, temos o dilema de quem decide. Um soberano de um país decide que vai passar a ser uma democracia. O CEO de uma empresa decide que agora vamos usar Possibility Management. Se eu não sei, não tenho experiência do que vou viver, porque é novo para mim, como posso participar na decisão? Ou não, para adotar? Na transformação de empresas para auto-organizadas, emergiram processos de decisão empoderada, como é o que é seguido pela consultora basca K2K. Faz um processo com as chefias em primeiro lugar e depois com toda a empresa. E no final há um go-não-go democrático. Eles só avançam se a grande maioria disser que sim. Para mundo de jogos emergentes, a questão é substancialmente diferente, dado que só vem para o mundo de jogo quem quer mesmo seguir estas regras, como foi o caso da Burtos. Líder é o que vai primeiro, o que experimenta, e a liderança um conjunto de funções que os sistemas desempenham, como vimos no mapa das duas curvas. Os exemplos dos países nórdicos que criaram os labs sociais de 6 meses, ver o anexo 3D, o Social Lab da Banca de Valores Éticos e o do Food Lab, a criação da descontaminação do estado de adulto e da transformação do mundo de baixo, são exemplos de laboratórios sociais. A comunidade de João Sem Medo, ver anexo 2D, foi isso em quase uma década na cidade de Lisboa, permitindo a muitos criadores de mundo de jogos experimentar maneiras de ser e estar diferentes, como meditar, estar em circo, governação em circo, trabalho de sombra e experimentação em conjunto, co-criando espaços. Uma outra sombra, ou ponto cego, é que os líderes foram transformados. A sociedade vai se transformar. Ou seja, se os líderes forem transformados, a sociedade vai se transformar. É mais uma versão de alguém vai vir resolver. Nível de pensamento em responsabilidade de criança. Otto Schammer observou que não é assim, que na investigação que realizou ao longo de várias décadas, os dados mostravam algo diferente. Mudavam os líderes e os sistemas mantêm-se. Porquê? A hipótese é trabalhar com os campos sociais, como sugere o modelo das duas curvas e do framework do iceberg. Os campos sociais, como campos morfogenéticos. Este ponto torna visível que a liderança nas sociedades relativas é baseada num novo contexto e em novos mapas. É coletiva, em equipa e baseada em consciência.
e a responsabilidade é individual. No domínio da liderança, há alguns autores que consideram importantes nas transformações que temos vindo a dar conta. Das sociedades de mercado para as sociedades de impacto. O Prahalad e o Rashmaway têm o New Age of Innovation, o Goswell e o Bartlett, que têm o Individualized Corporation, o Daniel Goleman, da inteligência emocional, o Boisaris, da Resonant Leadership, o Raji, da Shaki Leadership, a Margaret Whitney, da Liderança e Nova Ciência, o Mohamed Yunus, do Social Business, e a Donatella Meadow, com os Limits of Growth. Das sociedades de impacto para as sociedades regenerativas, Peter Senge e a quinta disciplina, o Otto Schammer e a teoria U, o Jarvosky com o Synchronicity e o Source, o Freddy Laloux com as Steel Organizations, o Gauter Pali com a Blue Economy e o Gilles e a Laura Storm com o Regenerative Leadership. Das sociedades regenerativas prato comuns, ver capítulo 10. O Schumacher com o Small is Beautiful, o Greenleaf com o Servant Leadership, o Peter Block com o Stewardship, a Shiva com o Heart Democracy e o Charles Eisenstein com o Secret Economy. São alguns dos autores nesta área da liderança que tocam aspectos que temos referido aqui. Portanto, esta ideia de que a liderança passa a ser uma função e a natureza experiencial das sociedades regenerativas implica formas de liderar diferente, nomeadamente a criação deste espaço de experimentação onde as pessoas possam experimentar e decidir por elas próprias. E este é um grande tema, é uma grande dificuldade, é um grande tema. Um ponto de sombra, porque até aqui não é assim. Alguém diz para fazermos e alguém faz. Aqui exige uma soberania individual, exige uma capacidade individual de, por um lado, de decidir e, por outro lado, de experimentar. Questões fundamentais. Que mapas estou a usar sobre liderança? Como estou a criar espaços de experimentação e co-criação? Susana, estás aí? Estás com vontade de intervir? Não sei se já encontraste os teus fones. Vamos continuar. Capítulo 5.5. Limites. As empresas globais, sejam digitais, no caso da Microsoft, da Apple, da Google, ou não, a Nestlé, a Toyota, a Nike, são enormes e não têm limites ao seu crescimento e influência. Se a Microsoft fosse um país, estaria entre os 10 maiores do mundo e seria o segundo maior estado americano a seguir à Califórnia. A Nestlé está entre as 90 maiores. Desculpa, não caí. Desculpa. Estou a interromper isto tudo. Desculpa. Sim. Desculpa. Já regressaste? Sei, sim. Não encontro os fones, vou de carro. Isso Ok. Estava aqui a ler o ponto dos limites. Tu ouviste a parte da liderança? Ouvi. Ficou viva alguma coisa em ti? Sim, sempre as metodologias de design thinking é uma coisa que me fica sempre. Que tem que haver uma visão, não é? Se houver uma visão, é meio caminho andado para se fazer acreditar que pode acontecer. Faz sentido? Sim, aqui é mais no sentido de dizer que a mudança para as sociedades regenerativas implica um outro tipo de funções de liderança, porque as pessoas têm que experimentar, têm que passar e experimentar, já não chega a seguir alguém. Sim. Mas ao mesmo tempo tens uma leadership que mostra um caminho ou uma visão, não? Ou achas que é mais hierarquizado sem ser... É o contrário, desaparece a hierarquia, as pessoas vão em grupo, em equipa, experimentar e sentir como é que é, não é? Sejam através das Learning and Sensing Journeys, sejam através dos Social Labs,
Eu estava a dar o exemplo que, pronto, isto sendo algo que está nas sociedades de impacto e nas sociedades regenerativas, nas sociedades de mercado, a metodologia do design thinking já começa a criar isso, já abre essa porta para que as equipas vão experimentar, vão para a rua, vão ter contacto com os seus utilizadores e os seus consumidores para perceber exatamente como é que é a experiência, como é que eles estão a viver, não é? Tu não achas, por acaso isso é uma das coisas que eu tenho tido, que eu tenho sentido um bocado e queria saber a tua opinião, porque eu acho que mesmo assim, nas comunidades um bocadinho mais partilhadas, ou se calhar as comunidades que estás a falar, ainda não tenho a terminologia correta, o que eu sinto é que às vezes há uma liderança, mas é uma liderança que é móvel, ou seja, tu tens alguém que está um bocadinho à frente e os outros chegam, e depois isso organicamente muda e há outra pessoa que segue, estás a perceber? Pelo menos é o que eu tenho sentido pessoalmente. Sim, é isso, é de natureza circular, portanto, onde todos são líderes e têm o potencial de ser líderes em função das circunstâncias e do que estão a viver em conjunto, sim. Mas não deixa de haver uma pessoa, ou seja, não deixa de haver uma ou outra pessoa que às vezes puxa um bocado ou que está mais à frente numa determinada altura. Sim, nós chamamos no Possibility Manager, chamamos a isso os spaceholders. Sim. São as pessoas que seguram o espaço para alguma coisa acontecer. Sim. E esse papel tende a ser rotativo, é isso. Sim, não querendo usar muito espaço, não sei como é que é a dinâmica que vocês fazem nestes dias. Uma coisa muito gira, há um exercício muito giro que nós fazemos no teatro, que se chama Cardum, e por isso é que o grupo de teatro, o grupo se chama Cardum, que é uma espécie que é para ajudar essa liderança partilhada. É tipo uma espécie de um triângulo, e que quem está visivelmente à frente comanda uma dança ou um movimento. E depois roda a outra pessoa que vai para a frente e essa pessoa comanda. E vai sempre assim rodando a liderança. E é muito giro para ensinar essa liderança partilhada, mas ao mesmo tempo, quando a liderança é tua, tu tens que take the stage. Ou seja, também tens que assumir alguma vez que podes ter essa liderança. E é muito giro esse exercício, por acaso, gosto muito. Ok. Muito interessante. Funciona muito giro, é muito giro. Aqui ele aparece no capítulo da sombra, este tema da liderança, porque é um ponto cego e é uma das sombras a que há a transformação para estas unidades auto-organizadas. Portanto, as pessoas não terem espaços de experimentação onde podem experimentar estas formas de funcionar e depois tomar a decisão em consciência a partir do lugar que experimentaram, não é? É de facto um dos pontos cegos destes sistemas. Estava a ler agora, estava a iniciar o ponto 5.5, que tem o nome de limites. E ele está a trazer para cima da mesa uma questão fundamental, que é o facto das organizações não terem limites ao seu crescimento. E portanto, estarem a criar coisas gigantes, não é? Que são maiores que muitos países, e o que isso está, as chamadas empresas nação, e o que isso está a criar. Então é esse ponto que eu estava a iniciar. 5.5 limites. As empresas globais, sejam digitais, como a Microsoft, a Apple ou a Google, ou não, como a Nestlé, a Toyota ou a Nike, são enormes e não têm limites ao seu crescimento e influência. Se a Microsoft fosse um país, estaria entre os 10 maiores do mundo e seria o segundo maior estado americano a seguir a Califórnia. A Nestlé está entre as 90 maiores e a Saudi e a Aramco entre as 15 maiores. A sociedade das nações é cada vez mais a sociedade das corporações. A tendência das nações é para evoluírem para sistemas democráticos. O mesmo não se pode dizer das corporações. Mesmo uma ONG como a Médicos Sem Fronteiras, uma das maiores mundiais, estaria entre as 130 maiores nações.
Na natureza, os ecossistemas têm limites e autorregulam-se, são locais. Como aplicar estes princípios às organizações e às nações? Como tornar a governação local e a accountability local e democrática? Como colocar limites ao crescimento destas organizações? Que, que modelos permitiu, que modelos usar que permitem padrões de funcionamento, bem como, desculpa que modelos usar que permitem padrões que funcionam bem, como a Burtos, possam se disseminar sem criar organizações maiores que as nações e que não estejam sujeitas ao escrutínio local e democrático. Penso que esta é uma das grandes sombras da modernidade e é um tema que está presente na cultura popular, como ilustra a série Alter Carbon. A empresa Psychosec é a empresa que controla os governos e toda a estrutura local. O Sense8 com a BPO. O mesmo podemos ver no filme Cloud Atlas, na narrativa futurista em Neo Seul, em 2144. A sociedade é essencialmente governada por corporações e o conceito de Estado-nação praticamente desapareceu. A unidade das corporações, a corpor assim, é o sistema de poder dominante, onde as grandes empresas controlam todos os aspectos da vida social, política e económica. A Fundação Wikipedia tem adotado um modelo distribuído, abrindo capítulos locais para localizarem os conteúdos, e são autónomos, distribuindo a governação. A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a ICANN, pode ser um caso interessante, dado que opera com um modelo de governança multissetorial, envolvendo governos, empresas, sociedade civil e outras partes interessadas em um processo de tomada de decisão colaborativo e distribuído. Um outro exemplo é a comunidade CIDES, que utiliza organizações autónomas descentralizadas, os DAOs, para a colaboração e governação. Agora Associates limita as suas unidades de trabalho a 150 a 200 pessoas e a Burtos a 10 ou 12 pessoas em cada equipa. São exemplos de limitações ao crescimento. O Digital Market Act da União Europeia vai nesta direção e está longe de localizar e democratizar as organizações. Na Fundação Terra Agora, por desenho, limitamos o seu crescimento. Neste caso, a fundação não pode ter mais de 5% de uma região. Se tiver, terá que criar outra fundação local e passar os bens para essa fundação. Por exemplo, imagine-se que a Fundação Terra Agora fica com mais de 5% da região norte. Nesse caso, cria uma nova fundação para a região norte e coloca lá essas propriedades, com a governação local, e as outras restantes ficam na fundação existente. Um outro exemplo foi a empresa Homeostase, que é detida pelas pessoas que trabalham nela. Quando um dos seus sócios fundadores sai, só pode estar como acionista no máximo 10 anos após a sua saída e depois terá que ceder as suas ações à empresa ou a outros sócios. Fui um dos fundadores da Homeostase e quando passaram os 10 anos da minha saída, as minhas ações foram vendidas a outros sócios. Questões fundamentais. Quais são os teus limites no que respeita a dinheiro, terra, ações e outros ativos? Quais são os limites dos teus monojogos? Influências. São influências importantes para este capítulo o trabalho realizado por Michael Hammer e a Fundação de Estudos Xamânicos, Carl Gustav Jung e Roberto Aussilioli a Psicossíntese. E assim termina o capítulo 5, que é o capítulo dedicado ao inconsciente. O que vive em ti, Susana? Com esta leitura dos limites e das questões de limites, é algo que tu já refletiste e que tens refletido na tua ação? Sim, deixa-me só acabar de estacionar. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo não funciona. Pronto, agora já estou a 200% à porta do ginásio, já posso entrar daqui a bocadinho. Então, sim, acho que é super interessante estes limites, não é? Para não se tornar uma praga. Acho que a metáfora com a praga é interessante. Porque se pensarmos na natureza, não é? Se tu cresceres, tornas-te uma praga e matas o ecossistema à volta. Então, pensando no conceito da praga, é interessante. Agora, o que estava a me emergir
é que na realidade eu sei que estas empresas têm muito poder e são empresas muito grandes, mas o tecido, se calhar, todo do mundo, não, todo junto, é mais pequeno. É maior, aliás. Ou seja, se juntares todas as empresas, por exemplo, em Portugal, não é? Se juntares todas as microempresas, ou todas as empresas pequenas, têm mais força do que esta empresa grande. Então estava a pensar, pelo menos estava-me a emergir isso. Ou seja, qual é a relação disso para as pequenas empresas ou para, para dar força a estes pequenos ecossistemas? Não sei, isso é o que me estava a emergir. E como disseste, é a homeostase, estava a pensar sobre isso. Uhum. Sim, nós na Fundação Terra Agora pusemos por desenho esses limites. Ela tem um conjunto de limites, portanto, ela não pode crescer de forma indeterminada. Ela tem limites e o que se quer com os limites é que ela esteja sempre próximo das pessoas, portanto, ela seja de natureza local. Eu penso que a grande questão aqui é, de facto, como encontrar modelos, como é o exemplo da Wikipedia e outros, que permitam ter plataformas que são de natureza mundial, mas cuja governação está sujeita ao escrutínio e à democracia em cada local, em cada território, não é? E não ter uma cúpula diretiva que toma as decisões em nome daquela empresa para o mundo inteiro e para todas as culturas e cria esses de facto gigantes, essas operações gigantes que depois não respondem a poder democrático e têm uma influência grande na vida das democracias, dos países, não é? Sim, As sim, sim, sim. influências são muito grandes. Então, como mudar isso e como mudar não no sentido de ir só às corporações, mas mudar para todas as estruturas, tanto para todas, sejam ONGs ou não, como mudar de maneira e ter modelos que de facto são localizados, estão agarrados a cada local e têm as soberanias das pessoas. Este ato digital europeu já tem algumas boas ideias nessa direção, mas ainda está longe de ser um tema relacionado com as empresas e com resolver estas questões das grandes empresas. Claro, claro. Okay. Algo mais que te suscita? Não, neste momento acho que não. Acho que foi este o ponto que começou a... Ainda estou muito a observar, a ouvir, ainda a entrar, sim. Muito bem. Eu proponho que se acabe aqui a sessão de hoje e com uma sessão um pouco mais curta e na próxima começamos com o capítulo 6, que é o capítulo dedicado à natureza e começamos a partir daí. Está bem, obrigada. Vou tentar me juntar quando for assim. Hoje foi um bocadinho mais caótico, mas vamos tentar juntar. És muito bem-vinda, Susana. Tá. Então um beijinho. Deus. Até já, grata. Deus, Deus.